Vamos lá. Obediência da fé, né? Então, vamos começar aqui o nosso estudo, né? Eu queria fazer uma pergunta, né? Não tem como é, não falar da fé sem falar desse personagem bíblico, o pai da fé, Abraão, né? E sua história é fascinante. Queria fazer uma pergunta: que ordenou o Senhor a Abraão? A princípio, qual foi a ordem que Deus pediu para que Abraão fizesse? O que que a Bíblia diz aí sobre isso? Em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, a ordem, o que Deus ordenou a Abraão, que ele saísse da sua terra, do meio dos seus parentes, e ele fosse para uma terra que Deus ia mostrar. Essa foi a ordem que Deus ele deu, né, para... A gente tem falado muito de fé aqui, né, Paulinho? E dizemos, né, apresentamos lá em Hebreus, né, dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, né? Isso. Quando Deus disse aqui, ó, vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão não sabia que terra era essa, na verdade. Então, ele realmente teve fé para atender o chamado do Senhor, né? E ir para um lugar que ele até então não sabia. Então, como atendeu Abraão essa ordem, né? Como é que a Bíblia apresenta, o que é que ele, como foi que ele atendeu a essa ordem? Em Gênesis, no capítulo 12, o verso 4 diz assim: Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Olha, disse que assim ele partiu. Ao receber a ordenança do Senhor, ele partiu. E fala aí que ele tinha a idade de 75 setenta e anos. cinco anos, né? Então mostra que a obediência não tem idade, né? Sabemos que, né, naquela época o pessoal se vivia mais, né? Não tinha a mesma aparência que nós temos hoje, né? Mas ele já era idoso, ele já tinha uma certa idade, né? Então, realmente demonstrou-se muita fé por parte dele. Obedeceu, né? Uhum, E alguns, só dando um detalhe aqui, Gleison. uhum, sim, sim. Alguns você pode pensar assim, mas, poxa, Deus tira ele do meio dos parentes, dos seus familiares ali, para uma terra que ele não conhecia, porque Abraão não poderia testemunhar. Bom, há um propósito, né? Uhum. Nas ordens de Deus. Em Josué, no capítulo 24, e no verso 2, diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e servir a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dele a Isaque. Interessante que Deus, ele tira Abraão do meio ali de seus parentes, nos quais servia a outros deuses. Então, Abraão, ele estava no meio de idolatria. Uhum, uhum. E Deus, quando tira ele, tem um propósito. É para ir para uma terra desconhecida. Deus E, queria, na verdade, preservar, né? Queria salvar a vida de Abraão para que ele não fosse contaminado também, né? Pela influência dos seus próprios aham, parentes, né? ia multiplicar, né, a descendência dele, né, como fala o versículo, né, que eu acabei de ler. Então tinha esse propósito. Tirou ele do meio ali porque tinha um meio ali idólatra, né? Estava nesse meio. Então tirou com esse propósito. Ok, vamos seguir, né? De que foi fruto a obediência de Abraão? Deus chamou, ele obedeceu, fez conforme o Senhor tinha mandado. Qual o fruto dessa obediência? Hebreus capítulo 11, verso 8 diz assim: Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, a gente vê a fé aí. Foi o fruto. De que foi fruto a obediência da fé. Ele Isso. obedeceu, né? Ouviu o chamado, saiu e foi para um lugar que ele nem sabia. Obedecer o Senhor não é fácil, né? Porque Deus tem feito pedidos contrários, né?
a todos aqueles que o mundo hoje segue, né? Vai na contramão do mundo, né? Isso vai na contramão do mundo. Então, realmente, é necessário ter fé. Porque senão, você vai dizer, oxe, é coisa da minha cabeça. Oxe, eu tô doido, né? O que é que o pessoal o povo vai achar de Uhum. mim, né? O que é que a minha filha vai... A minha família vai dizer a meu respeito, né? Achar que eu tô fazendo loucuras, né? Mas tem que ter fé. Interessante que a fé ela vem da palavra de Deus, né? Como está ali em Hum, Romanos 10:17. isso. Então, se Deus, ao Deus ter falado com Abraão, aí vai vir a fé. Você vai acreditar ou duvidar, né? Muito bom. Que ordem deu o Senhor mais tarde a Abraão, né? Teve outras ordens. Qual outra ordem Deus deu a Abraão, assim, que em destaque? O que é que a Bíblia fala mais? Em Gênesis, no capítulo 22, no verso 2, diz assim: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha, agora que ordem, né? Se Uhum. para muitos achava muito ele sair do meio dos seus parentes, da sua terra, e agora receber essa ordem, sacrifique, né, o seu filho ali Meio como que holocausto, né? uma ordem meio que inusitada, né? Vamos dizer assim, né? Na lei dos desbravadores tem uma ordem lá que é ir aonde Deus mandar. Então, é ir aonde Deus mandar. Agora, é interessante, Paulo Henrique, que aqui fala que aqui ele foi, Deus vai-te à terra de Moriá, né, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, ele não disse qual montanha, ele só vai lá e Eu vou mostrar, eu né? vou mostrar. Então, ele foi sem saber de fato o local onde ele iria, né? Então, mais uma vez, ele exerce a sua fé. E é interessante assim, até para o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo, né? Posteriormente irá nos ver pelo YouTube. Interessante porque assim, quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Sim, sim. Então assim, diante dessa ordem aqui, sacrificar o seu filho era muito. Para a primeira ordem que Deus pede para que ele saia, né, dos parentes. Mas ele foi fiel ali. E ao ser fiel no pouco, aparentemente comparado Uhum, a essa segunda ordem, uhum, uhum. ele agora conseguiu ser fiel nesse muito, né? Amém. Sobre que fundamento foram as anteriores promessas então renovadas a Abraão, né? Sobre que fundamento foram as anteriores promessas então renovadas a Abraão? Essa é a pergunta. É Gênesis capítulo 22, o verso 16 até o 18 diz assim: E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, o fundamento estava na obediência, né, de Abraão ali, à voz do Senhor. E é interessante que o Senhor te fala assim, ó, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Esta ação, obras, né? Então a fé, ela vai ser demonstrada pelas obras. E ele obedeceu, né? À voz do Senhor. Deus abençoa, né? Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras nelas escritas, né? Então, E assim, né? Só um detalhe, Grace. uhum, Muitas vezes nós queremos as bênçãos, né? Que a uhum. família vá bem, que tudo esteja bem, né? Tudo dê certo. Mas aí está o exemplo de Abraão. Ele obedeceu e Deus fez essa declaração dele, né? Você obedeceu minha voz, você não me negou o seu único filho, então eu vou multiplicar, né, a sua semente, né? Muito bem. Eu tinha feito uma pergunta aqui, né? De que foi fruto a obediência de Abraão, a fé, Isso. fruto da fé, que habilitou a Abraão a resistir à prova.
que habilitou Abraão a resistir à prova? Hebreus capítulo 11, o verso 17 diz assim: Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Também foi pela fé, né? Isso que habilitou Abraão, ele resistir, né? Essa prova, porque a palavra de Deus vem e você tem que saber que é a palavra de Deus, porque existia ali os pagãos sacrificavam seus filhos. Então imagina agora, pensar, poxa, será que é o Senhor mesmo o Criador? Ou é uma aí dessas divindades pagãs que está falando, né, para me sacrificar? Mas ele conhecia muito bem a voz do Senhor. Pois é. Então, a importância da gente manter essa comunhão com Deus, né? Sempre estar em oração, em comunhão, em jejum, buscando Ele na palavra de Deus, para que a gente possa discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz do inimigo, né? A Bíblia diz, né? Quando andarás pelo caminho, né? E quando desviares para a esquerda ou para a direita, ouvirás uma voz de trás de ti, este é o caminho, andai por ele. Como saber o caminho, né? Que é o Senhor que está falando no nosso coração. Tendo comunhão com Ele, buscando sempre em oração e leitura da Sua palavra, né? Sem a leitura da palavra, não tem como eu discernir bem o caminho, né? Há Uhum. caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final acaba em caminho de morte. Temos que estudar a palavra de Deus, né? De que eram prova as obras de Abraão? De que eram prova as obras de Abraão? Abraão simplesmente não creu. Além de crer, o que é que ele fez? Tiago capítulo 2, o verso 21 diz assim: Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, seu filho, sobre o altar? Não foi mostrada aí a justificação de fato que houve na vida dele pelas obras, né? E a justificação a gente sabe que é pela fé. A gente já teve esse Uhum, estudo, né, aqui. uhum. As obras concretizaram, né, a sua fé, né? Que foi revelado estar perfeito por meio de suas obras, né? Que foi revelado estar perfeito por meio de suas obras. Ainda em Tiago, o verso 22 do capítulo 2 diz assim: Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então mostrou de fato, né, Uhum. que houve em Abraão uma justificação operada, claro, por Cristo, mas porque ele acreditou, ele teve fé. E isso foi demonstrado aí pelas obras. Então, houve essa ligação, essa conexão entre a fé e as obras. Até porque não pode separar, né? Uhum. Porque só fica. Então ia ficar algo assim muito emocional. Eu tenho fé. Mas E, como? Onde, e né? Tiago ali está falando num contexto de fé e obras, né? As pessoas costumam dizer, eu tenho fé, né? E, e Tiago faz essa pergunta, né? Mostra-me essa tua fé, né? Sem as Isso. obras, e que das minhas obras eu te mostrarei a minha fé, né? Então, é obedecendo, né? É fazendo a sua vontade, né? Em que a gente demonstra que temos fé. E mais uma vez, né? A obediência, ela é pela fé. Uhum. A gente vai ver isso, né? Mais para frente, nas próximas perguntas, né? Em que declaração, não sei se Paulo Henrique tem outro texto que queira ler nesse exato momento, ou posso seguir para a próxima pergunta, você que diz. Não, eu acho interessante assim, porque nas escrituras Abraão ele é conhecido como um amigo de Deus. Uhum. No capítulo 15 de João, em um dos versos do capítulo 15, Jesus ele fala assim: Se sois meus amigos, fazeis o que eu vos mando. Façais o que eu Uhum. vos mando. Então, Uhum. ele mostrou de fato que era amigo, porque ele fez, né, o que Deus pediu, o que Deus ordenou. Então, assim mesmo é nós hoje. Nós podemos ter essa experiência que Abraão teve, de obedecer ao Senhor, né, pela fé, e Uhum. ficar esse exemplo de comunhão profunda com o Senhor. Isso é um exemplo aí de fé. Muito bem. Em que declaração da Escritura estava a obediência de Abraão realmente compreendida, né? Que declaração da Escritura
estava a obediência de Abraão realmente compreendida, né? Ainda em Tiago, né? Isso, Temos um verso bem conhecido aí, né? Tiago 2, o verso 23, diz assim: Cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Eu até me adiantei aqui, né? A Uhum. comentar sobre amigo, Amigo, né? Porque a Bíblia, de fato, chama ele como um amigo de Deus. Então, mais uma vez, como Jesus fala: Se vocês são meus amigos, vocês vão fazer o que eu vos mando. Uhum. Então, quer ser amigo de Deus, você tem que fazer o que ele manda, tem que obedecer. E é pela fé. E essa fé é dada a cada um. Muito bem, muito bem. Que espécie de fé é válida para com Deus, né? É uma fé que é válida para com Deus. Que espécie, né, de fé? Uhum. Quando eu fiz a introdução aqui, eu mencionei que há só uma fé, né, como a Escritura ensina, Uhum. ali em Efésios. Há uma só fé. É aqui em Gálatas capítulo 5, o verso 6 diz assim: Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas a fé que opera por caridade, ou seja, por amor, caridade, essa palavrinha aí se refere ao amor ágape, o amor de Deus, Uhum. né? Então, a fé, ela opera por amor. Então, se de fato eu tenho fé em Deus, eu vou obedecer a Ele, porque eu amo. Uhum. Uhum. Isso é demonstrado pela obediência. Não tem como querer separar, né? Porque, Tem que ser por amor, infelizmente, né? Você vai obedecer por medo. Chega uma hora que não dá certo, né? a obediência ela se perde pelo meio do caminho, né? Se for por Uhum. medo, não tem como. Então, assim, infelizmente a gente vive numa geração hoje que não está aí, né? A geração nova de filhos aí que não obedece aos pais. Então se torna até estranho para muitos falar de obediência, porque parece que obedecer não vai ser algo bom. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia dá o exemplo aí de Abraão, né? Que foi Uhum. muito abençoado pelo Senhor e é lembrado até hoje e é chamado amigo de Deus. Uhum. Muito bem. É, pergunta 11. Tem uma nota aí, se você também quiser ver a nota, ou a gente vai para a pergunta 11. Diz assim: a fé que justifica é a fé ativa. Aqueles que dizem e não fazem não são homens de fé. A obediência que é agradável a Deus é o fruto daquela fé que se apega à palavra de Deus e submete-se à operação do seu poder, com a plena certeza de que o que ele promete também é capaz de cumprir. É, é, é É esta, né? A a fé. fé que é imputada como justiça. Então, não se Excelente. separa, né? É, não se separa. Para que fim é manifesto o mistério do Evangelho, né? Para que fim é manifesto o mistério do Evangelho? Para que fim? Romanos capítulo 16, verso 26 diz assim: Mas o que se manifestou agora, o mistério, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações, para a obediência da fé. Então, para que fim é manifesto o mistério do Evangelho? É para a obediência. O Evangelho vem para fazer essa obra na vida de cada ser humano, para levar as pessoas à obediência. Porque as pessoas acham que assim, né? Deus vai salvar você, mas e depois? Você vai ver uma vida o quê? Desobediência? Não, você vai obedecer. Para que fim é recebida a graça de Cristo, né? Tem um versículo semelhante aí, né? Para que fim é recebida a graça de Cristo? E a graça, antes que eu leia o texto aqui, Uhum. a graça, Gleice e os amigos que nos ouvem, nos acompanham, ela é dada a todos os homens para a salvação, mas também tem outra finalidade. Romanos 1, capítulo 1, verso 5 diz assim: Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome.
Então, a finalidade é essa. Receber a graça de Deus é para a obediência da fé. Então, não pense, ninguém pense, né, que a fé, somente Deus, ele dá esse dom para que você se salve. Fique por isso mesmo. Não, é para você também obedecer. Vai ter uma É, alegria, né? Imagina aí, né? uhum. Essa mesma fé que Deus me deu, ela me salva e ela me leva a obedecer. A Bíblia diz, né, já mencionou aqui, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você vê alguém que diz assim, eu tenho fé, não sei o quê, essa fé, ela pode se caracterizar qualquer outra coisa, né? Motivação, né? É, Pode ser até um sentimento que a pessoa positivismo, né? Um sentimento de. positivo, né? As pessoas estejam. Isso, positivo. Me esqueci a palavra aqui, mas é basicamente isso aí, né? Então, a fé verdadeira, ela vem através da palavra de Deus. Só quem estuda, né, que pode realmente ter essa fé e obedecer, né? Então, é isso. Então, vamos lá. Que exemplo de obediência nos deu Cristo, né? Cristo como nosso exemplo. Qual foi mostrando aí nas Escrituras, né? O exemplo de obediência, né, que nos deu. Interessante que Cristo é nosso exemplo também em obediência. Porque as pessoas olham para Jesus e muitas vezes têm uma visão assim, não completa, né? Uhum. Ah, ele é meu Salvador. Sim, ele é nosso Salvador, mas também ele é nosso exemplo. Ele é nosso exemplo, né? Em Filipenses capítulo 2, verso 8 diz assim: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Foi obediente até a morte, né, e morte de cruz. Uma morte muito dolorosa, uma morte cruel. Eu não sei se hoje, no nosso mundo moderno, teria alguma pena de morte que se parecesse com a crucificação. Acredito que não, né? Além de ser uma morte dolorosa, é uma morte que humilhante, né? Acho que não tem algum tipo de morte para se comparar Morte de cruz, né? de cruz, né? Com Ser humilhante que foi, né? crucificado. E Agora, aí, sim, pode falar. aí você falando disso, né, a humilhação, tem a tortura física, que está ali na cruz, né? Uhum. As pessoas ficavam numa posição que até dificultava a respiração, mas também tem entre a parte da vergonha, a humilhação, a tortura psicológica, né? Que é algo que não é nada bom, né? Ser torturado psicologicamente, ser zombado ali. Eu acho interessante, falando de exemplo, Paulo Henrique, tem certas coisas na Bíblia, né? Quando você vai ensinar para alguém e tal, isso é muito, é ser muito radical, né? É ser muito extremista, né? Aí eu pergunto, Jesus foi radical? Jesus foi extremista, né? Se essa é a sua visão de extremista e radical, eu quero cumpri-la, né? Porque o meu Cristo, meu Salvador, o fez assim e ele me deu exemplo para que eu possa seguir, né? Então, E assim, é ele isso. foi obediente, como diz o texto, até a morte, e ele nos ensina o quê? Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, Uhum. Ser fiel até a morte, né? né? Então, o E mesmo, né? é a Seguir, coroa né? da vida, né? Assim como eu venci, né? E sentei no trono do meu pai, você tem que vencer, né? Isso. Para sentar no meu trono, né? E é ele quem diz, né? Aham. Então, se ele diz, é possível. Exatamente. Então, a custa de que aprendeu ele a lição da obediência? A custa de que ele aprendeu a lição da obediência? A Bíblia diz, e crescia um menino em estatura em conhecimento e graça, então ele aprendeu, né, a obediência, né? Diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, o verso 8 diz assim: Embora ele fosse filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então, ele aprendeu a obediência, né, pelas coisas que sofreu. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele fala que Cristo é o homem que sabe o que é padecer, sofrer. Então, assim, Jesus ele foi tentado, ele foi mal compreendido, né, por aqueles que tinham inveja, né, que estava contra ele. Mas nisso tudo ele aprendeu, né, a obediência e jamais saiu desse caminho da obediência, né? Foi obediente até o fim.
Ok. Para quem se tornou Cristo o autor da salvação, né? Para quem se tornou Cristo o autor da salvação. Hebreus capítulo 5, verso 9 diz assim: e sendo ele consumado ou aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Olha, então, a obediência entra aí na questão de salvação. Ninguém é salvo, alguns podem dizer assim, ninguém é salvo por obras, mas também ninguém é salvo na transgressão. Porque uma vez que você entendeu o que é pecado, que é transgressão da lei, ele agora quer te salvar dessa transgressão, né, desse pecado, para que você viva em obediência. Porque seria o quê? Salvo do quê? Se não fosse salvo do pecado da desobediência, né? Para obedecer, perderia o sentido, né? Ah, eu fui salvo, mas de quê? Se você continua na desobediência. Eu penso, eu creio, Paulo, que Deus nos chamou à obediência, a, a tal obediência como era a obediência de Abraão e Eva antes de pecarem. Que ele requer uma obediência perfeita. Porque a Bíblia diz, né, que o salário do pecado é a morte, né? Uma vez que o homem pecou, agora estava credenciado à morte, né? Cristo veio lá e morreu, né? Pagou o preço, né? E para colocar a gente no caminho novamente da Isso. obediência. Então não é com pecados, uma vida de iniquidades que eu vou poder ser salvo, né? Afinal de contas, ele morreu para nos salvar do pecado e não no pecado, né? Há uma diferença aí, né? Beleza. Até que ponto deverá chegar essa obediência, né? Até que Explicando ponto, aqui, né? até que ponto? Porque alguns podem dizer assim, eu já obedeci, né? Aham. Já fiz isso para Deus, né, tal, mas bom, agora estou de boa. Mas até que ponto vai essa obediência? Segundo Coríntios capítulo 10, o verso 5 diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo Cativo todo todo. entendimento, todo pensamento, tudo, Uhum. à obediência de Cristo. Então, o ponto a ser atingido é até a obediência de Cristo. Até a obediência de Cristo. Pode. Tem gente que pode dizer assim, né? Ah, nós somos pecadores, nós vamos errar mesmo, nós vamos continuar pecando, né? Porque se a gente não peca em atos, nas atitudes, né? É que em pensamentos, né? Pecamos em pensamentos. Mas até em pensamentos a gente pode ter a obediência perfeita ao Senhor. É como o verso mesmo diz, né? Levando cativo, como um escravo, né? Uhum, uhum, Todo o entendimento, tem algumas versões que falam assim, pensamento, claro que o entendimento está na nossa mente, uhum, né? sim, sim. A obediência de Cristo. Então os pensamentos estão aí. Por isso que você já começa a oferecer, apresentar para Deus uma obediência, porque já começa no teu entendimento, né? No teu pensamento, na tua mente. Então, que efeito teve sobre os ouvintes a pregação dos apóstolos? Que efeito teve, né? Sobre os ouvintes da pregação dos apóstolos? Então, se pregar a palavra, como diz Romanos 10:17, vem a fé, né? A fé vem por Uhum. ouvir a palavra de Deus. Aqui em Atos capítulo 6, verso 7 diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, ao ser pregado, né, a mensagem, você vê aí a obediência, até por parte dos sacerdotes, da liderança, que até então muitos desses aí participaram ali do julgamento de Cristo, que foi um julgamento injusto, mas agora com a pregação, eles entenderam, né, abraçaram e obedeceram. Amém. Louvado seja Deus, né? Amém. Que efeito teve sobre os gentios a pregação do apóstolo Paulo, né? Agora, falando a respeito do apóstolo Paulo, né? Qual efeito teve sobre os gentios? Se para o povo, os líderes, muitos, né, deles, os Uhum. sacerdotes, estavam obedecendo, e os gentios, né, aqueles que não
era do povo ali, né? De Deus ali, de Israel. Diz assim, Romanos capítulo 15, verso 18. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra e por Por obras. obras. Para a obediência dos gentios por palavra e por obras. Veja, então, os gentios obedeceram, né, a mensagem de Deus, o evangelho, os seus mandamentos, e demonstraram isso por palavras e obras. E o mesmo se dá conosco, né? Até o Tiago ele fala assim, que você deve falar e deve proceder. Fale e proceda, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então tem que ter coerência entre o que você fala e as suas obras. Muito bem. Como considera Deus a obediência, né? Como é que ele considera a obediência? 1 Samuel, capítulo 15, o verso 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então veja, mesmo com todas as cerimônias, sacrifícios que foram ordenados por Deus no santuário, a obediência estava acima, né? Porque Hum, obedecer é melhor do que o sacrificar. Sempre quando era oferecido ali um sacrifício, né, que realmente a pessoa está demonstrando um ar de arrependimento e contrição, subia como um aroma suave, né, para o Senhor, né? Mas mesmo assim, né, o obedecer é melhor do que o sacrificar, né? Porque imagina, você já está cumprindo essa ordem de Deus, Uhum, né, que Ele deu, né, de fazer os sacrifícios, né, no tempo passado, uhum. mas agora Ele te dá outra ordem. Aí você diz, não, eu vou fazer dessa maneira, o Senhor vai se agradar porque eu também estou fazendo. Mas você está indo contra a ordenança dele, não está obedecendo. Imagina aí, Abraão, sai do meio dos seus parentes, né, da tua terra. Aí sacrifica agora o teu filho. Não sei, mas eu já obedeci. Eu já saí do meio dos meus parentes, da minha terra. Eu não preciso. Então, a lição que fica para nós é obedecer é melhor do que o sacrificar. Se você já obedeceu e Deus está te revelando mais verdade das Escrituras, obedeça. Ok. E quando não obedece, né? Com que pecados são classificados a rebelião e a porfia? Porque desobedecer, muitas vezes, o povo desobedece. Mas quando ele bate o pé e realmente não querem obedecer mais à voz do Senhor, né? Como é considerado isso? Rebelião, né? E a Uhum. porfia, né? Mas como é considerado isso? Como é classificado na Bíblia? 1 Samuel capítulo 15, verso 23 diz assim: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Aqui falando, né, um exemplo de Saul, o rei Saul. Uhum. Ele apresentou a Deus sacrifício, enquanto Deus queria obediência. Ele agora, através da sua rebelião, o pecado da rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria. Então veja como é grave. Feitiçaria seria como uma abominação ao Senhor, né? Porque aí você vai entrar no mundo sobrenatural, no mundo oculto aí, para invocar Uhum. espíritos, né? Anjos, que a gente entende que são anjos caídos. Então, uma rebelião. Ao invés de você temer o Senhor, na rebelião se classifica esse pecado como pecado de feitiçaria. Então, não precisa ser um feiticeiro para que seja uma abominação, né? Para Deus. Se eu chegar a desobedecer às ordens dele, clara, e me rebelar, é como o pecado de feitiçaria, né? E o porfiar seria uma teimosia aí, é como a iniquidade, a transgressão da lei e idolatria. Uhum. Então talvez eu não adore ídolos, mas se eu sou teimoso para com a palavra de Deus, você está sendo idólatra, né?
A gente tem um exemplo aqui de rebelião, né? Lá em Romanos, capítulo 1, né? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, e por isso tais homens são indesculpáveis. Mas o que é que fizeram os homens? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e não deram graças, né? Tornam-se nulos, tal. Eu não vou ler aqui o texto, mas vocês já conhecem, né? Então, a partir do momento... Deus se manifesta para o mundo. E quando você não obedece, né, tá certo. Muitas vezes nós somos inocentes quanto a algumas coisas, né, fazendo coisas erradas que muitas vezes não sabemos, né? Mas Deus, é por isso que há o processo da santificação, né? Cada dia buscando mais o conhecimento de Deus para que eu possa obedecer Deus vai a dando mais Ele, luz, mais mais conhecimento. luz, mais conhecimento, até chegar à estatura de Cristo, né? Como diz a palavra do Senhor, né? Agora dizer assim, não, eu não vou obedecer, eu não quero prosseguir. A gente leu até umas semanas passadas aqui, né? Que quem fecha os seus ouvidos para ouvir a sua palavra, até a sua oração será abominável. Não tem escapatória, né? Pois é. Então vamos lá, né? Que voz no espírito de Saul teve mais peso do que o mandamento de Deus? Ainda falando de Saul, né? Qual voz teve mais peso assim do que o mandamento de Deus? 1 Samuel capítulo 15, o verso 24 diz assim: Então Saul disse a Samuel: Pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha, isso aí é o ponto que acontece até hoje. As pessoas têm, ao invés de ouvir a voz do Senhor, de obedecer, ouvem a voz do povo. E até tem aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Logo lembrei já dessa frase Né? aí. Pois é. Mas, biblicamente, não. O povo, o mundo aí está contrário, né? É muito contrário. A voz de A Deus, grande né? maioria está contrária Então, à voz de Deus. quando nós se depararmos com a voz do povo e a voz de Deus, fique com a voz do Senhor, fique com os mandamentos do Senhor, né? Com a palavra de Deus. Porque Amém. você não quer ter o mesmo caso de Saul. Porque Saul, ele morreu. Ele uma morte assim, muito... Se matou, né? Chegou a se matar. Então, imagina aí como estava a mente desse homem, a partir do momento que ele começou em rebelião, não atender à voz do Senhor, não obedecer os seus mandamentos. Eu sei que essa é a palavra para todos os homens, né? Mas aqui como o Saul, ele era um líder, essa mensagem vale mais para quem é líder, né? De não obedecer à voz da maioria, né? Não satisfazer, né? Aham. Se eu falar isso aqui, o pessoal vai ficar constrangido, né? Vai ficar, enfim. Mas o importante é obedecer à voz do Senhor. Fale. Deixe o resultado comigo. Até você fez eu lembrar agora, Gleice, do que Paulo fala ali em Gálatas, que ele diz assim: se eu obedecer a homens, eu não sou um servo de Cristo. Muito bem, bem lembrado. Então, vamos obedecer a homens ou a Cristo, né? Ou a Deus, a sua palavra, né? Demonstrar isso pela palavra. Reflitamos, né? Partindo para o final aqui, em ligeirinho, que acusação apresentou Jesus contra os fariseus, né? Mais exemplos aqui para a gente. Marcos capítulo 7, verso 9 diz assim: E dizia-lhes: Bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Olha, as pessoas tornavam aí o mandamento de Deus sem valor, para guardar a tradição. Aí hoje eu fico pensando, eu até fiz esse comentário no nosso estudo na segunda, né? Na rádio web. Que muitas vezes a gente, quer dizer, muitas e muitas vezes a gente ouve assim, até num grupo religioso cristão, né? Que diz assim: a gente não pode guardar os mandamentos de Deus. Mas é interessante que as tradições as pessoas guardam, né? E Pensei. não há alguém dizendo assim: não, a gente não pode guardar a tradição. A gente vê muitas pessoas aí passando o que está O que escrito está escrito.
e obedecendo mandamentos de homens, mas quando se vai para o mandamento de Deus, diz assim, não, isso aí não tem como obedecer. Ninguém pode obedecer. Mas a gente viu nesse estudo que até que ponto deve chegar a obediência? Até a obediência de Cristo. E Cristo obedeceu até a morte. Então, nós com Cristo, nós podemos obedecer. Porque seria uma loucura você dizer assim, não, eu posso obedecer o que a criatura diz, o que o povo diz, mas o Criador não posso obedecer. Isso é loucura, né? É, Porque quando... quem vai estar certo? A criatura ou o Criador? Exatamente. Deus é conhecedor, foi ele que fez o homem, né? Quando a gente passa a obedecer, a trazer tradições para o nosso meio, a gente está invalidando a palavra do Senhor. É como se a gente tivesse dizendo, não, isso aqui é ultrapassado, não está servindo, né? A gente tem algo melhor ali para apresentar. E até parece que tem muitos que falam assim, né? Eu vou facilitar para ficar mais fácil. O mandamento é muito pesado, então vamos criar esses aqui, vai ficar mais fácil. Começa uns caminhos tortuosos aí, não dá certo. Eita, ok. Então, é, quer apresentar mais algum significado aí? O que significa essa tradição humana? Ou a gente pode partir para a próxima pergunta aqui? Você Sim, aqui diz assim: a tradição humana é simplesmente a voz do homem conservada na igreja. Seguir as tradições dos homens, em vez de obedecer ao mandamento de Deus, é repetir o pecado de Saul. Pois é. Olha, é terrível. Porque se você não obedece ao Senhor, e o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria, aí você agora vai dar ouvidos a Satanás. Porque foi assim desde o princípio, né? Com os anjos não deram a voz, não deram ouvidos à voz do Senhor, seguiram o, o grande apóstata, o diabo. O diabo agora vem, tenta o primeiro casal, eles não dão ouvidos ao mandamento do Senhor, eles agora, em rebelião, com o pecado da feitiçaria, agora dão ouvidos ao inimigo. E a ruína entrou, né? Infelizmente Uhum. entrou a morte, e hoje Deus está Acabou nesse... perdendo a sua salvação, né? Saúl. Deus está, até hoje, né? Nesse processo assim de salvar o ser humano, né? Por isso que o programa Escola Bíblica, né, tem esse Uhum. objetivo de levar a mensagem para que você obedeça a voz do Senhor, né? Ande fielmente com Ele. Ok, vamos lá. Qual será a sorte dos que não obedecem ao Evangelho de Cristo? Uma vez que não obedece, não tem fé, né? Porque a fé, ela é obediente, é obediência, leva à obediência, né? Então, qual será a sorte, né? Qual será o fim daqueles que não obedecem a Deus? Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 e 8 diz assim: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomando vingança, né, daqueles que não conhecem a Deus e daqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que, infelizmente, como a palavra de Deus chega a mencionar, aqueles que não obedecerem, que a obediência ela vem, é fruto, né, da fé, irão ficar para trás, né, irão morrer. Então, é muito importante a obediência. Até o profeta Malaquias fala assim: vocês vão ver a diferença no final, Uhum. daqueles que obedecem a Deus e daqueles que não obedecem, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que não temem, porque muitos estavam dizendo assim: para que obedecer ao Senhor? Né? Eita. Que condição é atingida pela obediência à verdade? Que condição é atingida pela obediência à verdade? Então, já no finalzinho aqui, só mais duas perguntinhas e finaliza aqui. Segunda, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, diz assim: havendo purificado as vossas almas pelo Espírito na obediência da verdade, até a caridade fraternal não fingida, amai-vos intensamente uns aos outros, de coração puro. Havendo purificado as vossas almas pelo Espírito na obediência da verdade. Então, que Impossível haver uma purificação sem a obediência à verdade.
Então, muitas pessoas aí estão impuras, né? Não estão purificadas porque não obedecem. E essa obediência à verdade. Uhum. Vamos lá, penúltima. Que promessa é feita ao obediente, então? Eu obedeço. Então, qual é a promessa que me é oferecida aí? Isaías capítulo 1, verso 19. Interessante que nesse capítulo, logo nos primeiros versos, fala da situação do povo, que estava terrível, enfermos, né? Então fala assim que estão enfermos, doentes. E aqui diz assim, a promessa é para sair dessa condição terrível. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem ou melhor desta terra. Se quiserdes, né, e ouvirdes, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, né? Aí leva a obediência, né? Tem até as bênçãos, né? Para aqueles que obedecem e tem a maldição para aqueles que desobedecem, né? Não cumprem com seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 28, né? Isso. As bênçãos e as maldições, né? A bênção quando vocês obedecerem os mandamentos do Senhor. Uhum. E a maldição quando vocês não obedecerem. Exatamente. Última pergunta. Que exemplo somos instados a imitar? Que exemplo somos instados a imitar? Hebreus capítulo 6, o verso 12 diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Nós devemos ser imitadores daqueles que têm fé, né, e paciência. Ou seja, todos querem hoje imitar alguém, mas procure imitar aqueles que têm fé, que vive de acordo com a palavra do Senhor. Então, a obediência da fé é importante para onde estarmos, né, com o Senhor para sempre. E hoje nós estamos andando, vivendo aqui pela fé, para onde podemos estar com o Senhor face a face quando Ele voltar. E assim vamos andar, né, com Ele, o vendo, né, face a face. Hoje é pela fé. E essa fé Ele te dá uma fé única, que é chamada também a fé de Jesus, para que possamos obedecer a todas as suas ordens, aos seus mandamentos. E só lembrando, Grace, pode Uhum. falar um pouquinho da próxima série? Pode, gente. Vamos embora. Nós aprendemos nessa série aí, né, o caminho a Cristo. Falamos sobre perdão, sobre confissão, falamos também sobre a fé vitoriosa, foi o primeiro estudo, e outros estudos, né, que tem como, tem como finalidade levar as pessoas a Cristo, a justificação pela fé, a verdade presente, enfim. E esse último, que foi falando sobre a obediência da fé. Mas iremos iniciar uma nova série que vai abordar, né, vai mostrar, iremos ter os estudos que você, caro amigo ouvinte, né, e você também que nos acompanha pelo YouTube, é falar sobre a experiência cristã, ou a vida cristã. Já que nós fomos até Cristo, e Ele fez uma transformação de vida, e nós devemos viver pela fé, em obediência à verdade. Como é que é essa experiência cristã? Como é que é essa vida cristã? Então, próxima semana, pela graça de Deus, se o Senhor assim nos permitir, iremos começar essa série, que o primeiro estudo irá falar sobre o crescimento na graça. Como é crescer nessa graça? E os demais estudos, nós temos aqui a armadura do cristão, a fé salvadora, o conforto na aflição, a confiança em Jesus, paciência, a cortesia cristã, o dever de ser otimista, a união dos crentes, a mansidão e humildade, sabedoria, enfim, até vamos falar da perfeição de caráter. Então, tudo isso se faz necessário na vida cristã. A partir do momento que você conheceu a Cristo, o aceitou como Salvador e Senhor, agora você vai ver uma experiência cristã, né? Uma vida cristã. Excelente. Excelente. Vamos orar, né? Para a gente finalizar aqui. Oremos.
Querido eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por ter até aqui nos conduzido, ter nos ajudado a passar a mensagem. Acreditamos que foi de grande bênção essa série para os que acompanharam, né, desde o começo. Alguns, quem sabe, acompanharam na metade dos estudos dessa série. Mas te damos graças. Pedimos a Deus para que essa boa obra que o Senhor começou na vida de cada amigo que nos acompanha através das redes sociais e também pelo programa aqui da rádio, nos ouvindo, né, através dos meios aí dos aplicativos para a internet, nós agradecemos ao Senhor, né, porque tem tocado corações, tem feito as pessoas olhar para o Senhor e serem salvas dos seus muitos pecados para viver agora uma novidade de vida, viverem agora a andar humildemente com o Senhor. E pedimos ao Pai, desde já, a tua bênção sobre essa nova série, para que cada um venha aprender como ter um cristianismo, uma vida cristã poderosa, para que venham testemunhar desse Cristo, né, do nosso Cristo, nosso amado Salvador, e assim queiram viver esta vida cristã. Amém. Então, Deus, nós pedimos essas bênçãos e te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, abraço para você, querido ouvinte, e para Paulo, né, que nos mandou uma mensagem aqui no início do programa, que o Senhor possa lhe abençoar cada vez mais. É um visitante lá da minha igreja, Que bênção, né? da Igreja do Glória, né? Que Deus possa lhe abençoar cada vez mais, né? E ele não perdeu tempo, né? Não, Pediu aí faça igual o Paulo. Eu até mandou uma mensagem aqui. Bom dia, espero que estejam todos bem. Sou aqui de Cupido, estou visitando a Adventista e queria ganhar esse livro. Pronto. Que bênção. Só basta você mandar uma mensagem pra gente. Eu quero o livro, pronto. A gente manda. E mesmo assim, né, Gleice? Se alguém ainda acabou o programa, mas se alguém quiser, pode mandar, né? No meio da semana, né? Sim, pode mandar. Por Pode isso que eu mandar passei meu mensagem. WhatsApp pessoal, né? 819-9909-9570. Qualquer dia da semana e a gente vai lhe atender.